Nós tivemos lá em Brasília, nos últimos anos, quando Fernando Haddad era ministro. Uma das vezes, até Paulo Teixeira, se lembra que quando Fernando Haddad disse, olha, a Zona Leste vai ter a universidade, foi um dia muito triste para a família do Paulo. Nós terminamos a reunião, acho que era meio-dia, mais ou menos, e logo veio a notícia que o filho do Paulo Teixeira estava no rio Amazonas, né? No rio Xingu. Foi um momento muito triste para o Paulo e para todos nós. Mas nesse dia, o Fernando Haddad, lá no Ministério, em Brasília, ele deu sim, como aqui era só lá na Vila Mariana, gente. Hoje são 7 campeões que nós temos aqui. Impressionante o número de universidades pelo Brasil. E não são nos centros mais privilegiados, não. Essas universidades estão, eu vi um estudo, estão nos lugares mais do fundo, dos excluídos. Essa visão de ter uma educação para o Brasil, gente, isso daqui marca um futuro. Por isso, olha, olhando os últimos 13 anos, se daqui 10 anos a gente voltar a se reunir aqui, nós vamos ter mais universidades no Brasil? Vamos ou não vamos? Vamos. Nós vamos ter que ter muita luta daqui para frente, muita luta, porque o que sinaliza, as pessoas que estão sinalizando para entrar aí, como já foi falado pelo Jamil Murad, eles vão querer cortar na educação, cortar na saúde, e nós vamos resistir e lutar. O Fernando Haddad, quando ele estava fazendo a campanha, há 4 anos e pouco atrás, num dos programas ele falou, nós vamos ter a Universidade Federal da Zona Leste. Então, Fernando, você está aqui no último ano da sua gestão, a importância da sua continuidade nessa cidade. E este investimento que nós temos aqui, gente, é um dos maiores da Zona Leste da cidade. Esse terreno que custou 60 milhões, hoje, pelo preço aí do mercado, daria 250 milhões. Então, para ver que é um investimento dos mais importantes que chega aqui na Zona Leste. Começa assim com 2 cursos, mas nós vamos multiplicar por 10. E o Fernando vai multiplicar por 100. Bem-vindo, Fernando Haddad. Bom dia. Bom dia. Deixa eu cumprimentar aqui as pessoas que estão conosco, que vieram celebrar conosco o campus da Unifesp aqui na Zona Leste. Os deputados federais Paulo Teixeira e Orlando Silva, a nossa vice-prefeita, que é responsável por toda a gestão, tanto quanto eu, capitaneou processos importantes ao longo desses 3 anos e continua liderando processos importantes, representando a mulher paulistana, a vice-prefeita Nádia Campeão. Outra mulher de muito valor, a nossa magnífica reitora Soraya Smiley, da Unifesp, o Eduardo Modena, magnífico reitor do Instituto Federal, a Emília Cipriano, representando aqui o Gabriel Chalita, o Maurício Martins, subprefeito de Itaquera, o Alberto Nunes, subprefeito de Ermelino, o Tim Maia, subprefeito de São Miguel, o senador Eduardo Suplicy, os deputados e ex-deputados Adriano Diogo, Ana Martins e Simão Pedro, os vereadores Juliana Cardoso e Jamil Murad, o padre Dicão e o padre Rosalvino, que estão representando aqui o esforço da comunidade da Zona Leste em melhorar a qualidade de vida. Sem sociedade civil organizada, sem lideranças comunitárias, a gente sabe que as coisas não acontecem na velocidade desejada. Então, a gente ter lideranças fortes é fundamental. O Walter de Almeida, diretor regional de educação, o Marcos Mendonça, diretor regional da Penha, o Newton Lima, prefeito de São Carlos, reitor da Federal de São Carlos, hoje presidente da empresa que cuida dos hospitais universitários do país, representando o Aloysio Mercadantes, Dalcides Neto, Movimento de Moradia da Zona Leste, Tião Soares, Movimento de Cultura, o inspetor aqui, comandante operacional da Guarda Civil, Perboni, eu acho que é isso? Tá correto? Tá. O arquiteto Rui Otaki, que já nos deixou, e todos vocês. A pior coisa que pode acontecer na política, politicão, é a gente perder memória.
A memória é tudo na política. Porque se você não tem o apanhado do que aconteceu, você não consegue projetar o futuro. Você não consegue saber que rumo tomar, sobretudo numa situação de crise. Nós sabemos que o país está 1 ano e meio em crise. Desde que a presidenta Dilma se reelegeu, houve um desentendimento global, não aceitaram o resultado das urnas e estão numa política de desestabilização contínua. Então eu vou responder pelos 12 anos de normalidade democrática, de 2003 a 2014. Um período de normalidade democrática. O presidente era eleito, assumia, governava, tinha eleição e o povo decidiu o que fazer em cada eleição. Muito bem. Nesses 12 anos eu fui ministro 7 da Educação. E o presidente Lula deu uma determinação: ampliar as universidades federais e os institutos federais por todo o Brasil, sobretudo para o interior e para as regiões periféricas das regiões metropolitanas. O que aconteceu? Respondo só pelo meu período, que eu tenho os números de cor. No meu período de ministro, nós inauguramos 126 campos universitários no Brasil. 126 como esse aqui. Foi um nem dois. Para não omitir os dados de São Paulo, em São Paulo estão em funcionamento, em São Paulo, o campus de Guarulhos, o campus de Osasco, o campus de Diadema, o campus de Santos, da Federal do ABC, que é outra universidade federal, o campus de São Bernardo, o campus de Santo André. Só no estado de São Paulo nós temos 6 novos campus, quase todos na região metropolitana. 30% dos alunos desse campus são moradores de São Paulo. Porque é fácil para um jovem morador de São Paulo dar um pulinho aqui para fazer uma universidade em São Bernardo, né? Fazer uma universidade em Guarulhos, fazer uma universidade em Osasco. Então já 30% dessas vagas são preenchidas por alunos daqui, moradores daqui, de todas as zonas da cidade. Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte, do Centro. Esses meninos e meninas talentosos já têm um lugar, mas não o suficiente. Por isso que o campus da Zona Leste é tão importante. Quer dizer, a gente teve apoio dos prefeitos da região metropolitana, fizemos. Agora, um dado curioso, Paticão, é que eu, como ministro, mandei uma carta para o prefeito de São Paulo e disse: se você der o terreno, nós vamos fazer um campus na Zona Leste. Não obtive resposta. Não obtive resposta. Aí, quis o destino que eu me tornasse prefeito. Quando eu assumi a prefeitura, em 1º de janeiro de 2013, na primeira semana eu falei: me tragam as pendências. Me tragam as pendências. E me deparei com a carta que eu tinha mandado como ministro. Recebi a carta para o prefeito de São Paulo, só que aí o prefeito era eu mesmo. Aí eu falei: bom, se eu não responder agora vai ficar feio, né? Já imaginou? Você manda uma carta para você mesmo e não responde, não ia dar pé. Resultado, tomamos uma decisão de até no dia 25 de janeiro de 2013, ou seja, 25 dias depois da minha posse, chamei o secretário de Finanças e falei: eu quero o depósito da Gazarra até o dia do aniversário da cidade, porque o melhor presente que o ex-ministro pode dar para a cidade é um campus universitário na Zona Leste. Tá certo? E no dia 24 de janeiro, nós fizemos o depósito de 64 milhões, se eu não estou enganado, 64 milhões para esse terreno virar terreno municipal, e mandamos a lei para a Câmara, para que a Câmara permitisse que o terreno da cidade fosse cedido para a universidade e instalou o seu campus. Essa é a história real. Por que eu tinha pressa? Por 2 razões. Porque a carta já tinha 3 anos. A carta tinha 3 anos sem resposta. Mas a segunda coisa importante é que eu sabia que os investimentos na Zona Leste, por conta da Copa, a Alça da Jacupêssego, a Arena,
todo o sistema viário, os corredores de ônibus, da radial, tudo isso ia fazer o quê? Fazer o preço da terra subir. Então, se não comprássemos logo em 2013, depois de 2014, Inês era morta. Não íamos ter condição de comprar, porque o terreno que pagamos 60 vale 4 vezes o que nós pagamos, vale 240. Então, com 240 você faz 4 campos. Então nós tínhamos que correr para comprar antes da valorização imobiliária, porque, convenhamos, né, gastar 240 milhões num terreno, haja esforço para conseguir o dinheiro, mas 60 tínhamos naquela ocasião, e determinamos que a prioridade ia ser a educação. Paralelamente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando em cada céu da cidade de São Paulo uma universidade pública, porque não basta o campus da Zona Leste. Todos os céus vão ter uma universidade pública dentro. Já temos 32 céus. 32 céus da cidade já tem cursos superiores de universidades públicas federais e estaduais, inclusive de fora de São Paulo. Tem curso da Federal de Minas Gerais, tem curso da Federal Fluminense, sendo oferecidos nos nossos céus. E eles querem oferecer, porque sabem que o céu é um equipamento de qualidade. Então já tem muito jovem de São Paulo estudando perto de casa em universidade pública nos nossos céus. Então é um conjunto de fatores. Vou falar do nosso Modena, nosso reitor do Instituto Federal. Vocês sabem, eu falei que foram 126 campos de universidades. Mas sabe quantos, Padre Ticão, Padre Rosalvino, sobretudo Padre Rosalvino, que tem uma dedicação especial à educação profissional, acabou de me pedir um torno aqui. Me pediu um torno, e eu já autorizei comprar o torno para Dom Bosco. Certo? Nós, Adriano Diogo, nós tínhamos 140 escolas técnicas federais no país. Na minha gestão de ministro, nós entregamos, veja bem, 140 na história do Brasil. Nós entregamos em 6 anos 214 novas escolas. No estado de São Paulo, dessas 140, 3 eram no estado de São Paulo, só 3. Hoje São Paulo, estado de São Paulo, tem 33. Tinha 3, tem 33. Eu visitei semana passada o campus de Pirituba. Se vocês pegarem a minha propaganda eleitoral de 2012, e eu sou um tipo de político que não gosta de esquecer do que falou, porque eu tenho alergia do cara que fala um negócio e depois esquece. Política é compromisso. Se você não conseguir fazer uma coisa, você explica. Mas esquecer o que você prometeu, não. Nós prometemos o campus de Pirituba, do Instituto Federal, e o campus da Unifesp em Itaquera. Foi isso que foi prometido. O campus do Instituto Federal em Pirituba está pronto. Eu visitei semana passada com o reitor. Em agosto começam as aulas em Pirituba de uma outra universidade, porque o Instituto Federal tem curso técnico e cursos superiores de tecnologia. Tá certo? O campus de Pirituba está pronto. Temos aqui São Miguel, que estamos com tratativas com o Modena de abrir uma extensão, porque é uma escola pequena, não dá para ser um campus como o de Pirituba, nem um campus como o daqui, que é uma escola pequena, em que nós vamos entrar com cursos do Pronatec, do tipo do Pronatec, e aqui a Unifesp se instala. O reitor já fez um novo desafio. O reitor Modena já disse para mim, se você organizar mais terrenos para o Instituto Federal, nós podemos pensar num plano de expansão adicional para a cidade de São Paulo. Porque a cidade de São Paulo tem o campus do Pari, tem o campus de Pirituba, vai ter essa extensão em São Miguel, e nós podemos fazer mais por São Paulo. Então, é um conjunto, isso para não falar dos campos do Instituto na região metropolitana. Tem muitos campos, eu nem sei dizer quantos. Itaquaquecetuba tem, Suzano tem, Guarulhos tem, Imbura. Itapecerica da Serra tem. E Carapicuíba. Ou seja,
eles já entraram na região metropolitana, pelas bordas, o que é importante, porque tem muita gente pobre que vive nas bordas da região metropolitana. Então a gente tem que pensar no todo. Eu, como ministro lá, tinha que pensar no todo. É óbvio que, como prefeito, eu vou pensar na minha cidade. Mas eu sou brasileiro também, não sou só prefeito de São Paulo. Então eu quero que as coisas aconteçam para todo mundo. Então, essa expansão, gente, nós não podíamos... O São Paulo, Ticão, tinha uma mania de voltar as costas para o governo federal. Ah, não, o que vem do governo federal não é bom. Agora, o que vem do governo federal hoje está possibilitando construir uma UPA ali em Itaquera, no entroncamento da Jacu com a Radial, está permitindo fazer 2 novos céus aqui em Itaquera, o do Carmo e do Bonifácio, que já estão em obras. Ou seja, se eu não tenho apoio federal, essas coisas não acontecem. O campus daqui da Unifesp, o Instituto Federal de Pirituba, tudo isso é parceria. Você acha que vai fazer tudo sozinho? Você não faz nada. Você tem que fazer parceria. Então, a gente não pode perder de vista que a unidade nossa não é uma unidade circunstancial, né? Hoje eu sou prefeito, amanhã o Padre Ticão, quem sabe se candidata a prefeito. E o que a gente não pode perder de vista, padre, é que a gente, esteja onde a gente estiver, a gente tem que estar junto em defesa dos direitos sociais. Saúde e educação é coisa muito sagrada para a gente desconsiderar. Então, se a gente quer ter novos postos de saúde, nós estamos construindo 3 hospitais. Qual foi a gestão que construiu 3 hospitais simultaneamente na cidade de São Paulo? Pode ir 30 anos para trás, não vai achar. Estamos fazendo de Parelheiros, estamos fazendo da Brasilândia e já entregamos o de Jabaquara. E não vamos parar por aí, porque a Zona Leste precisa. Só de hospitais dia, nós vamos entregar 27 hospitais dia, que são hospitais ambulatoriais para fazer cirurgias eletivas, que não são de urgência e emergência. Isso tudo a gente contou com o apoio de muita gente, da sociedade, das OS, do governo federal. Fomos somando esforços para entregar o maior volume de obras da história da cidade de São Paulo. Então hoje, se a escola pública está melhor, a escola municipal está melhor. Hoje, se o transporte de ônibus está melhor por causa dos corredores, o povo perde menos tempo no trânsito porque o ônibus funciona. Tudo isso é produto de muita interação com a sociedade. É ouvindo a sociedade que a gente vai tomando as medidas para melhorar o sistema. E eu queria agradecer. E o idoso fica em todo lugar. Todo lugar. Os idosos são onipotentes, onipresentes, quase como Deus. Tem muita coisa acontecendo.